Fala gurizada, hoje eu trago para vocês um aulão de como montar o seu computador gamer, peça por peça desde o início. Além do mais, eu mostro para vocês algumas informações importantíssimas que você não pode perder na hora de montar o seu computador. Além do mais, tem alguns critérios que você deve seguir e também eu te mostro os melhores custo-benefícios atuais. Então, sem enrolação, já estamos aqui na tela do meu computador para nós já começarmos a escolher as peças. Então, o site que eu vou utilizar vai ser a Pichau, a Terabyte Shop e também a Kabum, que são os melhores sites com os melhores preços. A primeira peça a ser escolhida é o processador, aonde vai dar um norte para nós, até porque ele vai limitar o socket que você vai utilizar e também a placa de vídeo, até porque se você colocar uma placa de vídeo muito forte, ele vai dar gargalo. Além do mais, eu vou seguir como critério um orçamento de R$3.000, então logicamente o nosso processador não vai ser tão de entrada assim. Se eu tenho um orçamento até R$3.000, o meu processador tem que ser até no máximo R$800, para não pesar tanto no nosso bolso. Então aqui no site da Pichau você pode observar que o processador mais próximo disso seria o i5 10400, custando cerca de R$850. Porém, logo acima, o i5 10400F, onde esse final F ele significa que não tem placa de vídeo integrada, custa cerca de R$620. Então, uma diferença de R$230 apenas por não ter placa de vídeo integrada, o que não é um ponto negativo, até porque a nossa máquina vai ter placa de vídeo. Então, vamos para o site da Terabyte Shop e da Kabum para ver se tem opções melhores. Aqui no site da Terabyte Shop, o processador Ryzen 5 4500 está com excelente preço, R$490 praticamente, e já é um processador com 6 cores e 12 threads. Ele empurra facilmente até uma RTX 3060. Outro excelente custo-benefício é o Ryzen 5 5500, custando cerca de R$650, bem próximo daquele processador i5 da Pichau. Agora vamos até a Kabum para ver se tem outro custo-benefício. Aqui na Kabum, esse mesmo processador Ryzen 5 4500 custa cerca de R$3 a R$4 a menos, então a vantagem seria para a Kabum. Porém, a nossa opção de processadores não acabou. Vamos um pouco mais adiante para ver se tem opções melhores. Novamente, outro ponto positivo para a Kabum, Ryzen 5 5500 custando cerca de R$600, enquanto na Terabyte Shop ele custa cerca de 650, então uma diferença de quase R$50. O nosso processador escolhido vai ser o Ryzen 5 5500 pelo seu ótimo custo-benefício, então já vou selecionar ele e colocar para o nosso carrinho, porque que esse foi o nosso processador escolhido, basicamente pelo seu custo R$600 e porque é um ótimo custo-benefício, já é a quinta geração dos Ryzen, 6 cores e 12 threads, onde ele tem uma longevidade grande e também ele empurra até uma RTX 3070. O seu socket AM4 é um socket bem universal da AMD, onde eles foram bem parceiros e lançou até a quinta geração dos Ryzen nesse socket. E também as suas linhas já são X16, comparado à geração 4 dos Ryzen que são X8, onde tem um desempenho um pouco superior a essa geração nova dos Ryzen. Agora a nossa próxima escolha seria a placa-mãe. E como nós pegamos o processador Ryzen 5 5500, onde é um processador um pouco mais parrudo, seria aconselhável pegar a placa-mãe já com um chipset um pouco mais avançado, no caso das B550 ou B450. Claro que se você pegar uma A320, ela vai suportar. Porém, você tem que ficar muito atento em questão da BIOS, se ela já vem atualizada, porque se ela não vem atualizada, você não vai conseguir dar vídeo no seu computador. Agora, com as A520, B450 ou B550, você pode pegar sem medo que ela já vem atualizada. Porém, como eu quero com um chipset um pouco mais avançado, a nossa escolha seria a B450. Então aqui no site da Pichau, aqui tem o melhor valor, seria da Biostar, custando cerca de R$430. No site da Terabyte Shop, a mesma placa-mãe custa cerca de R$430 novamente. Então empate técnico. Já aqui no site da Kabum, a B450 mais barata que tem seria da marca Gigabyte, custando cerca de R$620. Então a nossa escolha vai ficar entre a Terabyte e também a Pichau. E vale ressaltar que é importantíssimo que não fique aquela mistureba de peças em vários sites, até porque você vai pagar um frete muito caro. Então o site que eu escolher vai depender das outras peças, até porque se eu achar a maioria na Terabyte, compensa eu pegar a placa-mãe nesse site. Então por que a placa-mãe escolhida seria a B450M da Biostar? A marca seria referente ao seu preço, um ótimo custo-benefício de R$430. E o seu chipset é porque ele suporta um overclock um pouco superior comparado às A320. E também o seu clock máximo de memória RAM que ele suporta, sem precisar fazer overclock, é 3200 MHz, que basicamente é o novo padrão das memórias RAMs atualmente. Ou seja, você pode pegar sem medo uma memória com esse clock que você não vai precisar ficar fazendo overclock. E ela suporta até 64 GB de memória, que é mais que o suficiente para nós. Questão de conectividade, ela é bem padrão, bem semelhante também às A320 e não tem muito o que falar dela. E o motivo principal que eu escolhi ela seria basicamente o preço. Um preço bem barato comparado às suas concorrentes. Vamos para a nossa próxima peça. Agora a nossa terceira peça, que é muito importante para o nosso computador, seria a nossa memória RAM.
Então basicamente já estou nesses 3 sites, onde eu selecionei pelo menor preço e também pelo seu barramento DDR4. Então fique muito atento na hora que você for escolher o seu processador e a placa-mãe, que sempre tem que combinar o seu barramento. Ou seja, os processadores Ryzen de 7ª geração e também os Intel de 13ª já vem como requisito ser o barramento DDR5. Então preste muita atenção na placa-mãe e na memória RAM escolhida. Então, como o clock máximo que a nossa placa-mãe suporta é 3200 MHz, eu vou pegar uma memória RAM já com esse clock. Aqui no site da Pichau, a memória RAM mais barata com esse clock seria da Redragon, o modelo Rage de 3200 MHz CL16. Preste muita atenção porque nesse mesmo preço tem da marca Monster, com o mesmo clock 3200 MHz, porém CL22, ou seja, quanto maior o CL, mais lento vai ser a sua memória RAM. Porém, essa diferença não é tão significativa. Então, como o nosso preço é o mesmo, compensa você pegar a com CL16. Já que no site da Terabyte Shop, a memória RAM mais barata com esse clock seria da marca Geo, aonde custa R$ 149. Então um ponto positivo para a Pichau. Aqui no site da Kabum, a memória RAM mais barata também seria a mesma da Pichau, da marca Redragon, 3200 MHz, 8 GB CL16. E como nós pegamos nosso processador na Kabum, eu vou pegar novamente a memória RAM para economizar no frete, até porque a placa-mãe escolhida foi no site da Terabyte Shop. Então seria 2 módulos de 8 GB no preço de R$ 130. Então a próxima peça escolhida seria o nosso armazenamento, onde eu optei pelo SSD. E por que eu optei pelo SSD e não pelo HD? Porque basicamente o HD ele é muito lento e ele serve apenas como armazenamento bruto, aonde você vai deixar as suas séries e também os seus filmes, ou seja, arquivos onde você não precisa de tanta agilidade. E claro, em pleno 2023, o SSD está muito acessível, custando cerca de R$ 80 a R$ 100 o modelo básico de entrada. E como o propósito desse computador seria para jogos e também para trabalho, eu escolhi um modelo de 512 GB. Claro, você pode escolher um que tenha menos GB, porém eu não te recomendo, até porque o seu uso vai ser para arquivos pesados. Por exemplo, só o GTA V pesa mais que 80 GB. Aqui no site da Pichau, o que tem o menor preço e tem todo esse armazenamento seria da marca Adata, custando cerca de R$ 157. Já aqui no site da Terabyte Shop, o SSD que tem 500 GB e que custa o menor valor seria da marca Adata novamente, porém o modelo Legend, onde custa cerca de R$ 240, bem acima da Pichau. E aqui no site da Kabum, o modelo que mais se aproxima com o da Pichau seria da marca Adata novamente e novamente também o modelo Legend, de 512 GB, custando cerca de R$ 158. A diferença de R$ 1 apenas, porém como nós pegamos o processador e também a nossa memória RAM aqui na Kabum, eu vou escolher esse site novamente para economizar no frete. E por que eu escolhi o modelo M.2 em vez do SATA? Porque a diferença é pífia, cerca de R$ 10, R$ 15 e também questão de conectividade. Geralmente essas placas-mãe de entrada têm apenas um suporte para SSD M.2, então compensa já utilizá-lo, até porque a sua taxa de leitura e a de gravação é bem superior ao modelo SATA. Agora, nossa quinta peça escolhida seria a fonte, uma peça muito fundamental para o seu computador, onde tem uma importância muito grande. Se você escolher uma fonte de péssima qualidade, você pode estar colocando em risco todo o seu computador. Então sempre escolha uma fonte onde tem no mínimo o PFC ativo e também, se possível, tenha também o selo 80 Plus, onde te garante pelo menos 80% de eficiência. Então aqui no site da Pichau, uma fonte de 500 watts que é suficiente para nos atender, custa cerca de R$ 180, da marca Duex, tem o selo 80 Plus Bronze e também tem PFC ativo, ou seja, atende todos os nossos requisitos. Claro que não é uma marca tão reconhecida e tão famosa, porém ela tem uma qualidade mínima aceitável para o nosso computador. Aqui no site da Terabyte Shop, a fonte de 500 watts mais barata seria também da marca Duex, custando cerca de R$ 200, ou seja, um pouco acima que a Pichau. Já aqui no site da Kabum, uma fonte de 500 watts, onde tem também o selo 80 Plus Bronze e PFC ativo, custa cerca de R$ 236. Então a nossa escolha seria para o site Pichau. Agora, por que eu escolhi uma fonte de 500 watts e não uma menor de 400 ou de 450 watts? Basicamente pelo mesmo motivo do SSD. A diferença de preço é pífia, cerca de 15 a 20 reais, e também você vai ter uma margem de upgrades futuros um pouco maior. Então, se você pensa em colocar um processador ou uma placa de vídeo um pouco mais parruda, ela vai aguentar tranquilamente. Agora vamos fazer um cálculo bem superficial para ver quantos watts o nosso computador vai consumir. Só o nosso processador gasta em torno de 70 watts. Já a nossa placa de vídeo, que eu não revelei ainda, ela vai gastar em torno de 100 a 150 watts. Então vamos contar o valor maior, 150 watts. Agora todo o nosso periférico, placa-mãe, HD, SSD e por aí vai, gasta cerca de 80 watts. Claro, chutando alto. O nosso consumo vai girar em torno de 300 watts. Então aí você me fala, a nossa fonte é de 500 watts, então nos sobra 200 watts. Porém ela não entrega toda essa potência.
ela tem o selo 80 Plus Bronze, onde ela te garante 82% de eficiência. Então 500 watts vezes 82%, a sua eficiência real seria de no máximo 410 watts. Então, segundo o nosso cálculo, sobrariam 110 watts para futuros upgrades. Então, se você quer colocar um processador onde consome 100 watts e uma placa de vídeo onde consome 200 watts, ela vai conseguir empurrar tranquilamente, ainda com um mínimo de sobra. Agora vamos para a nossa cerejinha do bolo, a parte mais aguardada do vídeo, a placa de vídeo. Qual que seria a nossa escolha de modelo? Primeiramente, antes de nós escolhermos o modelo, vamos ver quanto que já foi gastado nesse computador. Até agora foi gasto R$ 1.370, menos R$ 200 para o gabinete que não foi escolhido ainda. Aí você me pergunta, será que é suficiente apenas R$ 200 para o gabinete? Pessoal, sim, é suficiente, até porque o gabinete é algo supérfluo. Claro que você encontra boas opções até esse valor, onde tem uma boa circulação de ar e também apresenta uma boa organização de cabos, até porque é ele que vai armazenar todo o seu hardware. Então, para gastar com a placa de vídeo, a gente tem R$ 1.170. Aqui no site da Pichau, a placa de vídeo que fica entre o mínimo e também o máximo seria a RX 6500 XT, onde custa um pouco mais de R$ 1.250. Ou seja, extrapola bem o nosso orçamento. Agora que fica bem folgado seria a GTX 1650, onde custa cerca de R$ 980. Então aqui na Pichau não seria viável escolher a placa de vídeo. Agora aqui no site da Terabyte Shop a nossa conversa muda. Aquele dia GTX 1660 Super custa cerca de R$ 1.100, onde tem um desempenho bem similar à RX 6500 XT, com uma diferença de 2 a 3%, porém o seu valor é bem melhor, cerca de R$ 1.100. Claro, se você tiver um pouco mais de dinheiro, compensa você pegar a RTX 3050. Porém, como nosso orçamento é um pouco limitado, nós iremos escolher a GTX 1660. Agora, aqui no site da Kabum, aqui tem o melhor custo-benefício, seria a RX 6500, porém custando R$ 100 a mais que a nossa placa de vídeo da Terabyte, e apresenta o mesmo desempenho. Então, a placa de vídeo escolhida seria a GTX 1660 na Terabyte. Pessoal, e ela é uma excelente custo-benefício, até porque você vai rodar tranquilamente todos os jogos atuais em Full HD Qualidade Ultra, cerca de 60 FPS. Então pode pegar sem medo, que é uma ótima opção. Agora a última peça que faltava para nós fecharmos com chave de ouro o nosso computador montado seria o gabinete. E é algo muito pessoal, até porque você pode gostar ou não da sua aparência. Porém, o melhor custo-benefício que eu achei foi aqui na Terabyte Shop, custando cerca de R$ 110. Um excelente custo-benefício, onde já vem com fonte embaixo, tem uma boa circulação de ar tanto na parte superior quanto na parte frontal e também traseira. E também ele já possui alguns LEDs RGB, onde é um ponto muito fundamental em pleno 2023 e que aumenta muito o seu desempenho nos jogos. Fonte confia. Agora vamos somar peça por peça para ver quantos que deu o nosso computador. Então R$ 604 do nosso processador escolhido aqui na Kabum, R$ 430 da placa-mãe encontrada aqui na Terabyte Shop. Já no caso da memória RAM seria dois modos, então daria R$ 260, mais R$ 158 do nosso SSD. Pessoal, agora a questão na fonte. A única peça que a gente escolheu na Pichau foi a fonte. Porém vocês viram que na Terabyte essa mesma fonte custa cerca de R$ 20 a mais. Aí você vai ter que fazer o cálculo se realmente compensa economizar esses R$ 20 e pegar na Pichau e pagar frete em cima dessa fonte. Caso contrário, você pegue na Terabyte e já pague um frete só. Então mais R$ 180 da nossa fonte, mais R$ 1.100 da placa de vídeo encontrada aqui na Terabyte e mais R$ 110 do nosso gabinete. Somando tudo deu R$ 2.842. Ou seja, lhe sobraram cerca de R$ 160 para gastar com frete ou com algum outro periférico que você gostar. Agora as minhas considerações finais e a minha conclusão. Pessoal, tome muito cuidado na hora que você for montar o computador, questão de socket, de compatibilidade e também do preço que você está pagando, até porque pode ou não compensar a sua aquisição, e sempre veja review no YouTube e também teste de placa de vídeo, processador e afins. Até porque você pode estar pagando caro em uma placa de vídeo, sendo que existe outra de outro modelo que compensa bem mais. E também eu montei esse computador mais com o objetivo de simular para vocês uma escolha de peças. E claro, se você quer seguir à risca esse computador, pode comprar sem medo, pode escolher essas peças, até porque é um ótimo computador e você vai rodar tranquilamente tudo no Ultra em Full HD a mais de 70 FPS. Além do mais, você vai ter uma boa longevidade por conta do seu processador. E basicamente esse foi o vídeo. Se você tem algum comentário para deixar aqui embaixo, seja ele uma ideia de vídeo, um ponto positivo, ponto negativo ou também algum feedback, deixe aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários e também eu vou respondê-lo. E sempre deixe o like e se inscreva, porque isso é fundamental para o crescimento desse canal e também para me ajudar a engajar esse vídeo. E muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo.